Fala rapaziada, um grande abraço a todos, de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal 10 para entender o que aconteceu na Vila Belmiro na tarde deste domingo, empate 0-0 Santos Internacional. Resultado ruim, olhando a tabela do campeonato, olhando as pretensões do Santos de disputar lá em cima, quem sabe se o Palmeiras der uma tropeçada, né? Quando a Copa Libertadores, a própria Copa do Brasil estiverem mais agudas, né, o Santos tem que estar ali perto, né, da primeira posição para se aproveitar, inclusive porque, como eu disse no vídeo anterior, vai ter jogo direto, com mais um confronto direto aqui na Vila Belmiro. Estou falando do Palmeiras, porque hoje o Palmeiras é o líder do campeonato. Falaria se fosse o Flamengo, se fosse o Corinthians, o Cruzeiro, o Grêmio, enfim, qualquer um. Mas não pode desgarrar nessa fase do campeonato e não pode perder ponto em confronto direto. O Inter é um adversário direto pelas primeiras posições do campeonato, inclusive por vaga na Libertadores, porque em sã consciência, se o Santos por qualquer motivo não conseguir beliscar a Copa do Brasil, vai que é um torneio mata-mata, né, em que tudo pode acontecer, na pior das hipóteses o Santos tem que se posicionar no campeonato de forma a buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem, ter uma boa pontuação dentro do campeonato, até por conta de premiação. Não estou jogando a toalha cedo não, mas acho que a gente tem que olhar a médio e longo prazo, tem que fazer um planejamento, pensando no melhor e no que pode acontecer de possível, né? Claro que esse time com talvez reforços no ataque pode ser um pouco mais efetivo e conseguir os resultados, mas repito, foi um resultado muito ruim contra o Internacional, empate 0-0 na Vila Belmiro, especialmente depois do clássico do último final de semana. 6 pontos disputados, apenas um conquistado. Para quem tinha começado tão bem no campeonato, a gente tem que lamentar realmente o que aconteceu. E por que lamentar? Porque hoje, no aspecto tático, eu entendi que o Sampaoli talvez tenha feito uma reflexão sobre o que aconteceu contra o Palmeiras. E se vocês pegarem o jeito de jogar do time em campo, contra o Inter, o Santos foi pior do que contra o Palmeiras. O resultado talvez tenha sido menos ruim, mas a forma como o Santos se comportou, a quantidade de vezes que o Santos chegou no ataque trocando passes de forma mais eficiente, com aquela postura dos jogos anteriores, foi melhor do que contra o Inter. O Inter no primeiro tempo, apesar do São Paulo ter dito na coletiva que o melhor momento do Inter foi nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, o Inter podia ter saído da primeira etapa vencendo o jogo. Teve o lance, o gol anulado corretamente, e teve outras bolas, aquela do Guerreiro na cara do Vanderlei, que ele desviou. Aliás, o Vanderlei talvez tenha sido o melhor jogador do Santos em campo. Em outras chegadas do Inter, o Santos foi muito tímido no ataque no primeiro tempo. Em parte porque os laterais foram muito mal, o Jorge foi muito mal, ele me parece que ele tem muita capacidade técnica, mas eu acho que ele precisa dosar um pouco esse excesso de confiança que ele tem em alguns lances. Isso tem que ser trabalhado, até porque é um jogador jovem e vai evoluir. E o Vitor Ferraz nem no ataque foi bem hoje. Normalmente ele tem problemas na defesa, e principalmente quando o time joga com uma linha de 4, não joga com 3 zagueiros, mas nem no ataque ele foi bem. Mas não foram só eles que não apresentaram um bom futebol. O Sanches foi muito mal, tanto é que foi substituído. O Jean Mota, que começou o jogo de falso 9, depois voltou para o meio, depois voltou a ser falso 9, depois voltou para o meio, também não foi bem. Os atacantes, o Rodrigo foi o único que tentou, havia expectativa de que ele estivesse ali fazendo o último jogo pelo Santos, mas depois da partida ele inclusive disse que o pai conseguiu, acho que foi o pai dele, hein? Não foi a diretoria do Santos, ao que tudo indica. Ele disse que o pai dele conseguiu, junto ao técnico do Sub-23, o Jardim, aliás, é bom até que se esclareça isso depois, a liberação. Então, felizmente, o Rodrigo vai jogar contra o Ceará, vai jogar as 2 partidas contra o Atlético Mineiro, vai jogar contra o Corinthians. É um reforço, porque com tanto jogador convocado para a Copa América, ou pré-convocado, é bom que ele fique. Especialmente para tentar montar um ataque ali com o Marinho, com o Sacha para o jogo contra o Atlético Mineiro. Então o Rodrigo foi o único que tentou, né? O Soteldo foi mal, o Sacha no segundo tempo entrou tentando alguma coisa, mas enfim, o primeiro tempo do Santos foi muito ruim. No segundo,
Houve um equilíbrio, nós tivemos um equilíbrio sendo mantido, mas eu achei que o Santos melhorou um pouco com as substituições, porque terminou num 4-3-3 com um volante só, né? Achei que o Cueva fez uma boa partida, entrou razoavelmente bem no jogo. Então o Santos terminou o jogo com o Pituca de primeiro volante, Giamota e Cueva, o Sacha aberto na direita, o Caio Jorge no ataque e no comando de ataque e o Rodrigo na esquerda. E o time foi para cima, meio até atabalhoado, por isso que eu estranhei a forma tática como o Santos se comportou. Aquela coisa, né, de vez em quando, de colocar a bola na área. O Caio Jorge é um menino que está se adaptando a jogar, porque ele é centroavante, ele não é meio atacante. E teve o lance do pênalti no Rodrigo. Na hora, eu achei que foi. Fiquei até indignado no Twitter, achando que tinha sido realmente pênalti. Ainda há pessoas que acham que não foi, que foi pênalti. Mas depois, com o uso do árbitro de vídeo e o próprio jogador dizendo que deu uma desacelerada para ser tocado e tal, o pênalti foi retirado, foi invalidado o lance e o Santos perdeu ali a oportunidade que teria de fazer o gol. Melhor chance talvez tenha sido uma bola que veio do fundo para trás, o Giamota foi finalizar, o Rodrigo estava esperando, quer dizer, foi pouco. O Santos teve mais posse de bola de novo, chutou muitas bolas ao gol, o Inter chutou mais, mas o Santos chutou mais bolas com direção, enfim, de qualquer forma não justifica, né? Não justifica a atuação ruim do Santos. Eu estou tentando aqui imaginar o porquê. Quando eu falei lá atrás que o Santos jogou melhor na parte coletiva contra o Palmeiras, é porque nós depois, né, no dia seguinte, todo mundo comentando que para cada jogo talvez uma estratégia seja mais necessária. E eu não sei se o Sampaoli, mesmo com a planificação tática sendo feita do jeito que foi, não pediu para os jogadores um pouco mais de segurança. Eu acho que faltou até perguntar isso para o Sampaoli na coletiva de hoje, que foi muito curta. O Santos não se jogou ao ataque, na minha opinião, como se jogou contra o Palmeiras. Tentou jogar de uma forma mais segura, para não tomar um gol e ter que correr atrás, como fez no Pacaembu. Enfim, difícil de entender o que aconteceu, a parte tática do time no segundo tempo, como eu acabei de falar, o Sampaoli soltou mais, colocou mais cara na frente, mas eu acho que em parte hoje, se alguém pode reclamar da escalação do Sampaoli contra o Palmeiras, eu acho que contra o Internacional não tem o que reclamar. Talvez a postura, repito, né, de ter segurado um pouco mais o time, mas também a gente não sabe o que é da vida, né? Se solta muito o time, toma uma goleada, reclama. É a busca pelo meio termo, é a busca pelo equilíbrio, que é difícil quando você está implementando uma filosofia, quando você tem jogadores que entram e saem, não por conta do rodízio tático que o treinador faz, mas pelo entra e sai de jogadores quando você tem suspensão, cartão, né? Hoje não teve o Derlis, na semana que vem não tem o Soteldo, não vai ter o Gustavo Henrique, não sei se o Pituca também tomou o terceiro cartão, enfim. Aí pode ter a estreia do Marinho, o Rodrigo vai continuar, quer dizer, se obrigatoriamente tem que às vezes mudar sem ter aquela intenção. E claro que no final das contas a gente sabe que faltou um pouco mais de qualidade no setor ofensivo. Repito, hoje foi uma tarde ruim, neste domingo uma tarde ruim dos laterais do Santos e de alguns jogadores que podem render mais individualmente. O Sanches jogou hoje solto, né? O Santos começou com Jean Lucas e Pituca, dois volantes que saem para o jogo, que dão sustentação ofensiva. O Sanches jogou como meia, livre, né? Muita gente que cobra, né? O Sanches tem que jogar livre, não pode jogar aberto na direita. Jogou livre. E o Giamota de falso 9, ele não foi bem, né? Então, a gente tem que entender esse tipo de situação. E o ataque, novamente, não teve... O Santos jogou muito pela direita, concentrou demais, jogo no Rodrigo, no própria caída do Sanches por ali. À esquerda, o Soteldo ficou sozinho durante muito tempo. E aí você tem aquela carência das opções mesmo, de ter um centroavante, de ter um ponta mais goleador, né, que é a característica que o Marinho está trazendo aí para o Santos, enfim, contra um adversário muito forte que é o Internacional, que tem atacantes como o Nico Lopes, que às vezes faz mais um papel de meia, mas tem o Guerreiro, tem até o Pote que é no banco, não entrou lá muito bem, mas tem esse Nonato, que é o meia que chega. O Santos pegou um adversário muito forte.
e que vai tirar ponto de muita gente no campeonato. Mas como o que interessa é olhar nesse aspecto do nosso lado aqui, mesmo sendo o Internacional um time forte, o Santos jogou 2 pontos fora, perdeu 2 pontos, né? E aí a questão de você enxergar o copo meio cheio e meio vazio, porque o Santos também poderia ter sido derrotado. O Odair Hellmann, técnico do Internacional, montou a sua equipe de uma maneira muito eficiente, marcou o Santos forte na saída de bola, tem naturalmente jogadores no ataque bons que podem resolver no lance. Não vi aí, como até alguns amigos me falaram, pô, nó tático. Eu não vi nó tático nenhum do técnico do Internacional. Ele tem um grande elenco na mão, tem um ataque melhor que o do Santos, soube aproveitar dessa situação, mas ainda assim se posicionou defensivamente, especialmente no segundo tempo, buscando o contra-ataque. Enfim, eu acho até que se tivesse que haver um vencedor no jogo, seria o Internacional, pelo que produziu no primeiro tempo. No segundo tempo o Santos foi um pouco melhor, mas longe, talvez uma das piores, tirando os jogos das goleadas que o Santos sofreu, a derrota para o Novo Horizontino também, talvez tenha sido a atuação menos intensa do Santos na temporada, né? Em dado momento o time irreconhecível, nem parece aquele time que pressiona, que toca com... parecia aquele time que pressionava, tocava com velocidade, não pareceu o Santos do Sampaoli. Vamos ver o que acontece na próxima rodada. O Santos vai ter mais uma semana livre para treinar, né? Para o Sampaoli preparar. O Ceará, que joga nesta segunda-feira, não está numa condição muito boa no campeonato, vai ter que vir para cima do Santos. Não sei de que forma isso é bom ou é ruim. O Santos vai poder se preparar talvez para jogar com um pouco mais de espaço, para contra-atacar, mas vai ter que recuperar fora de casa os pontos que perdeu nestas 2 rodadas. Porque em sã consciência, talvez você imaginasse uma vitória contra o Inter, um empate contra o Palmeiras, estaria tudo dentro dos conformes. Né? Tomar a goleada do Palmeiras, empatar com o Inter em casa, não estava no planejamento. E aí tem que buscar uma vitória contra o Ceará para depois dar um sprint, né? Dar uma arrancada contra o Galo e contra o Corinthians. Então, que a semana seja bem aproveitada, mesmo com os desfalques, mas que o Marinho possa entrar no bid logo e ser aproveitado, né? Vai ter um período curto para se adaptar, mas o São Paulo não pode se dar o luxo agora de abrir mão deste jogador, especialmente porque o Soteldo está suspenso, vai ter o Delis de volta, coisa e tal, mas enfim, é preciso buscar fora de casa esses 3 pontos para manter o Santos, como eu disse no começo do vídeo, lá em cima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, não deixar desgarrar, porque vocês imaginem se o Palmeiras deve jogar próximo em casa, eu não estou com a tabela aqui na mão, mas se o Santos perde do Ceará ou empata, aí abre uma distância difícil de buscar depois, né? Para um começo de campeonato, isso mexe até com a motivação do elenco. Então é uma semana importantíssima de concentração, os jogadores têm que fazer uma reflexão sobre esses 2 jogos, o Sampaoli também. Eu não sei se ele vai fora de casa de 3 zagueiros, o que ele pretende fazer. O Ceará em casa é sempre um adversário muito complicado, aliás, como grande parte dos times do Campeonato Brasileiro, mas o Santos precisa buscar esses pontos fora e vai ter essa semana para se preparar visando esta partida. É isso, meus amigos. Um resultado que ninguém queria, né? Pelo menos a boa notícia é que o Rodrigo fica aí mais um pouco. A CBF tentou, mas não conseguiu, né? Desta vez dar uma carimbada na vida do Santos, que o Rodrigo seja bem aproveitado nestas próximas 3 partidas aí, 4 partidas, 3, 4 partidas, né? 3 do Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil, que ele possa ser importante para o Santos com a chegada do Marinho e quem sabe, espero que essa semana tenhamos alguma novidade em relação ao 9, né? Foi perguntado para o Sampaoli na coletiva sobre o Uribe, ele deu uma escamoteada, não quis entrar muito bem no assunto, falou do Ricardo Oliveira, falou desta característica que o elenco precisa. E vamos ver. Ruim o resultado, ruim a apresentação. Um Santos muito diferente daquele que a gente se acostumou a ver. Claro que o brasileiro tem rivais mais fortes, mas o Santos já mostrou mais futebol do que mostrou neste domingo contra o Internacional, tá certo? Meus amigos, muito obrigado por acompanharem mais um vídeo aqui do Canal 10. Peço para você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, ative o sininho para receber as notificações. Ao longo da semana a gente vai
destrinchando aí as notícias do Santos, os bastidores, a preparação visando o jogo do próximo domingo contra o Ceará fora de casa, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.